Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, diferente dos outros vídeos, esse é para a gente poder fazer um pequeno resumo semanal da leitura do nosso Evangelho de Mateus, que iniciamos com força total. Então, antes eu quero deixar umas curiosidades aqui. Mateus significa presente do Senhor. Mateus ele era publicano e cobrador de impostos, por isso era muito amado pelo pessoal. Mentira, ele era odiado pela galera da época. E terceiro, Mateus ele era um dos 12 discípulos de Cristo, foi chamado para fazer parte do ministério de Cristo. Bom, vamos lá ao resumo. O primeiro capítulo ele trata da genealogia ou dos descendentes de Cristo e trata sobre o nascimento, a anunciação do nascimento de Jesus Cristo. Bom, a importância da genealogia ela vem fechar com chave de ouro toda a profecia dita no Antigo Testamento. Então, Mateus ele fez questão de deixar registrado a veracidade daquilo que foi falado pelos profetas, que era o nascimento de Cristo. Bom, o nascimento de Cristo se dá, o anjo vem, anuncia a Maria, que ali ia dar à luz um filho, e ali ela ouve, acata a voz de Cristo, faz algum questionamento, como isso pode acontecer, e é dado toda a orientação a ela sobre isso. E a José também. Bom, vamos para o capítulo 2. O capítulo 2 fala sobre os visitantes do Oriente. Fala sobre a visita dos Reis Magos a Cristo. A intervenção de Herodes na época, porque ele achava que Cristo ele era um rei político. Então, por conta disso, ele mandou matar todos os pequenos ali, todos os meninos da faixa etária abaixo de 2 anos. E ali foi feito isso, essa terrível matança. Que também se cumpre uma profecia de Isaías, lá atrás, que vai ser falado em outro momento. Bom, continuando aqui, a fuga para o Egito. O anjo do Senhor aparece a José e pede para fugir para o Egito. Ele foge. Aí quando se dá a matança das crianças, e depois o anjo aparece pedindo para José retornar ao Egito. Então, assim, muitas coisas acontecem nesse pequeno ou grande percurso, né? Sobre a fuga de José e o retorno de José quando Herodes já estava morto. Bom, continuando, o capítulo 3. No capítulo 3, a gente vê sobre a mensagem de João Batista, que nesse interim, nós sabemos que João era primo de Cristo. Isabel, que não podia gerar filhos, e ali gerou por um milagre de Deus e um cumprimento da sua palavra. Nasceu João. Então, João ele foi quem preparou o caminho para Cristo. Que ele era mais velho que Jesus, se não me engano, uns 6 meses, se não me falha a memória. E a gente segue aqui a mensagem de João Batista, falando para a galera que arrependam-se, se convertam. Então, assim, João ele estava sendo bem taxativo aos judeus ali, porque a salvação veio para eles. Vamos lá, continuando o nosso resumo, e bem rápido. Sobre o batismo de Jesus, no capítulo 3 ainda trata sobre esse assunto, quando Jesus vem a João Batista para ser batizado, e João ele se sente meio que ofendido, né? Como é que eu vou batizar aquele que é o rei dos judeus? Mas ali a palavra se cumpre, fala sobre o batismo, o significado do batismo, né? Que é o arrependimento, que é uma declaração pública, né? Um testemunho de fé. E ali Jesus ele é batizado e vem sobre ele uma pomba, né? Que simboliza o Espírito Santo. E Deus fala: este é o meu filho amado, em quem se compraz, ou seja, em quem tem prazer o meu espírito. Capítulo 4. O capítulo 4 fala sobre a tentação de Jesus. Logo depois que acontece o batismo de Cristo, ele é conduzido ao deserto pelo Espírito para ser tentado. E ali ele é tentado diversos momentos e ele rebate essa tentação através da palavra. E nesse capítulo, nesse tópico, ele fala sobre o jejum, né? Ele deixa bem claro sobre o fortalecimento espiritual que ele precisava ter para poder enfrentar, para iniciar o seu ministério. Ele jejuou 40 dias e 40 noites. E ali ele foi posto à prova pela palavra. Então ele venceu a tentação
pela palavra. E o nosso ensinamento é que o jejum é para isso, é para fortalecimento espiritual nas situações em que vivemos. Ou seja, Jesus, ele se fortaleceu espiritualmente para poder combater ali as coisas que viriam sobre ele. Bom, Jesus começa o seu trabalho na Galileia, ele começa a falar, começa a se dizer evangelizar, ele começa a fazer os primeiros discípulos, a chamada dos discípulos. Jesus chama 4 pescadores e ali ele começa a formar o seu ministério. No capítulo 5, ele fala sobre o Sermão do Monte, que é um dos mais belos sermões, né? Os ensinamentos assim, mais primorosos. É a base, é o básico aqui para o início do seu ministério em relação ao aprendizado ao povo que estava ali. Bom, ele fala sobre a verdadeira felicidade, que são as bem-aventuranças. Bem-aventurado, seja mais que feliz, ele trata sobre as bem-aventuranças, que todos nós lemos. Ele fala sobre o sal e a luz, e ele faz um paralelo sobre isso. Ele fala sobre a lei de Moisés, que ele deixa bem claro que ele não veio quebrar a lei, mas pelo contrário, ele veio para somar, para que ela se cumprisse nele. E ele fala sobre o ódio, sobre o adultério, ele fala sobre a questão do divórcio, os juramentos, fala sobre a vingança, amar os inimigos. E o 6º capítulo fala sobre a caridade, o amor, né? Fala sobre a oração, ele ensina como devemos orar e fala sobre o jejum, sobre riquezas no céu, a luz do corpo, Deus e as riquezas. Bom, pessoal, para o vídeo não ficar muito longo, que já está longo, já tem 7 minutos, todo o resumo que vocês fizeram foi muito legal, muito pertinente. É isso aí, a gente precisa ver todo o contexto da época e o que essa palavra ela quer nos comunicar, quer falar conosco hoje, porque a palavra de Deus ela é atualizada o tempo inteiro. O tempo passa, os anos passam, mas ela permanece a mesma. Então, que Deus nos abençoe nessa primeira semana de leitura. Aprendemos muita coisa, aprendemos que precisamos ser sal, precisamos ser luz, precisamos amar, aprendemos sobre como devemos orar, aprendemos sobre as bem-aventuranças, né? Como sermos felizes. Jesus ensina todas as coisas. Aprendemos sobre a parte da genealogia, que parece ser chato e não é. É uma parte muito poderosa, muito gloriosa, que o resultado somos nós aqui hoje vivendo esse evangelho. Deus abençoe grandemente. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem falar com a gente, comigo ou com a Neila. Enfim, nós estamos aqui para aprender um com o outro. Mas se eu não souber responder, eu vou procurar, vou pesquisar com todo carinho e com muito amor e oração também. Deus abençoe grandemente a vocês, graça e paz, e que venha mais uma semana